Meu nome é Luciana. Paro na rua há 19 anos. Vim pra rua com 6 anos. O motivo de eu estar na rua é espancamento. A parte de quem? Dos meus padrastos. Da minha mãe. Antes da gente vir pra rua, a gente era bem de situação, sabe? Mas meu pai, ele era alcoólatra. Aí minha mãe apanhava muito quando ele bebia. Aí ela foi, fugiu de casa e veio pra rua. Pô, posso falar a minha vantagem, a minha felicidade, legal? Minha felicidade. Acho que não tem mais jeito de eu ser feliz, não. Não tenho mais ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho porra nenhuma, só tenho meus filhos. Não tem mais jeito de eu ser feliz, não. É um chão gelado, não tem um conforto. Porque no lugar vê, dorme debaixo da marquise, o playboyzinho deitado lá em cima de uma cama, a gente deitada aqui embaixo, no chão. Amanhã de manhã levanta, às vezes não tem um café pra tomar, a gente vai pra porta da padaria pedir um café, às vezes mesmo roubar, porque não tem o que comer. Quando cresce, já cresce revoltado. O Mancha veio pra rua criança, cara. Então, ele não teve tempo pra ter um amor de ninguém, entendeu? Então, a única coisa que ele aprendeu na rua foi sobreviver, mano. Foi o que nós todos aprendemos, é sobreviver por si próprio. Porque se eu for um menor de rua e estiver aqui sentado e não correr atrás, ninguém vai aparecer ali querer dar uma comida. E não, tem que correr atrás mesmo. Eu tive notícia pelo rádio da viatura administrativa que eu estava de que o BOPE estaria sendo acionado para uma ocorrência com refém no Jardim Botânico. Eu imediatamente liguei para o comandante da unidade e me coloquei à disposição para que primeiro chegasse ao local como forma de avaliar em que condições o evento já se encontrava. Então ele autorizou e eu, da Ponte Rio-Niterói, tomei o caminho do Jardim Botânico e fui o primeiro a chegar no local. A TV começou a passar imagens captadas da 7 Rio. A imagem era, tem um ônibus cercado na Jardim Botânico. Parece que um rapaz, um assaltante, mantém alguns passageiros como reféns. E imediatamente o jornal, então, mandou... quase toda a equipe foi deslocada para lá, né? Assim que eu cheguei lá, eu me apresentei ao comandante da unidade, Coronel Soares, que passou o comando daquela operação para mim, que era o qualificado para lidar com o tomador de refém. Eu tentei, naquele momento, angariar o máximo de informação que pudesse subsidiar a tropa que estaria chegando. Como manda, né, a técnica, inicialmente eu tentei estabelecer um contato com ele. Contato para saber das motivações, para saber até onde com quem a gente estava lidando. Eu designei um nome para ele. Falei, seu nome vai ser Sérgio. Tá ok, Sérgio? Aí ele, tudo bem. Então tá, meu nome é Sérgio. Pode me chamar de Sérgio. Até aquele momento eu não sabia. Ninguém sabia que ele era o Sandro. O Sandro, ele tinha 6 anos, a mãe é assassinada, degolada na frente dele, no barraco lá, no Morro do Rato, favela do Rato Molhado. O garoto vê isso. Tinha pai? Não, não tinha pai. Avô, isso não existe, né? Ninguém sabe, avó é avô, quem é, quem não é. Então esse menino ficou sozinho. Ele não tinha ninguém que tomasse conta dele, não tinha nada. Então ele foi pra rua, foi pro Meyer. Aí ficou lá, encontrou os outros garotos de rua no Meyer. Aí do Meyer, junto o grupinho, aí vamos pra Copacabana. Copacabana tem dinheiro, porque é lá que tem comida. Na Zona Sul, eles passam menos fome que no subúrbio. O subúrbio é mais difícil de dar alguma coisa. Na Sul sempre tem um turista, alguma coisa que dá um trocado, etc. Então, foi assim que ele começou. Ele saiu de um drama familiar e foi para
uma gangue de meninos de rua. Quando eu conheci o Sandro, ele era desse tamanho aqui, ó. Foi na rua de Copacabana, assim mesmo. A gente tudo dormindo. E quando eu vim pra rua de Copacabana, vim desse tamanho. Ô, Sandro, você veio da onde? Ah, eu vim de casa. Pô, colega, não tem lugar pra me dormir, tô cheio de frio, tô com fome. Todo mundo que chega na rua chega como inocente. Não sabe roubar. Tem muitos que não fumam maconha, não cheira cola. Aí começa o quê? Vai num restaurante, pede. Pô, meu irmão, ficar só na aba não dá não. Correr atrás, ô. Pô, fazendo a marizinha. E ver você arrumando dinheiro. Vambora sair comigo, pô. Vambora meter uma parada, vambora roubar. E assim, vai indo. Vira adulto rápido. É muitos que chegam aqui, é assim. Os comumente chamados meninos de rua são os meninos que cortaram qualquer vínculo familiar com qualquer pessoa que eles conhecessem, de uma família que eles tiveram, de uma casa, de uma comunidade. Eles cortaram, eles esqueceram o passado deles e o passado deles não existe. Então, o presente deles, a vida deles é aquela esquina, aquela rua, aquele grupo de amigos. O marginal, ao verificar a chegada da polícia, o marginal não tenta fugir e volta ao ambiente que ele estava fazendo refém. Isso é um roubo interrompido. Existem discussões filosóficas a respeito disso. Existem policiais que acreditam que facilitar a fuga do marginal nesse momento seria melhor para a segurança pública. Você não teria os problemas de uma ocorrência com refém. Hoje, no Rio de Janeiro, a pessoa que quer ser policial militar é uma pessoa que não conseguiu uma inserção no mercado de trabalho. É uma pessoa que está desempregada há mais de 1 ano e meio. É uma pessoa que não teve outra opção na vida a não ser policial. É o emprego. Mal armado, mal treinado, sem autoestima, né? É um policial que ele não sabe bem para que ele está sendo formado. Ele acredita que a missão dele principal seja prender marginal, matar marginal. Vou começar por ele! Vou começar por ele, porra! Ajuda a gente! A diferença do policial do BOPE para o policial convencional é justamente a vocação, onde ele recebe um treinamento intenso, um treinamento na parte de resgate de reféns, na parte de combate em favelas, na parte de negociação de conflitos. É um policial selecionado psicologicamente e fisicamente para servir nessa unidade. A minha visão daquela ali é que seria mais uma ocorrência que terminaria com a rendição do sequestrador, como todas as outras terminaram. Até porque as condições de segurança que o sequestrador tinha eram mínimas. Ele estava dentro de um ônibus cercado de vidro pelos 4 lados, sendo observado pelos 4 cantos, e não teria chance nenhuma de sair vivo dali ou então atender às suas exigências. Até porque o BOPE nunca perdeu nenhum refém em ocorrência nenhuma. Chegando perto no elevado ali no Paulo de Fronten, o trânsito estava ruim pra caramba, aí veio um comboio do BOPE, com sirene, cara. Mas nós colamos atrás dele com o carro da reportagem e foi a nossa sorte, porque a gente conseguiu chegar rapidinho, a gente estava lá. A coisa tomou uma dimensão que ele sabia que eram muitas pessoas contra ele, né? Todas as pessoas que estavam ali em volta do ônibus estavam, assim, preocupadas com a gente, né? Com os reféns e não com ele. Então ele era o único contra todos, né? Isso foi bem no começo, quando ele pegou, acho que a primeira ou a segunda refém,
que eu ouvi ele falando assim, eu tenho 4 balas. Uma eu dou pra você, outra eu dou pra você, outra eu dou pra você e outra é pra mim. Ainda quando eu estava abaixada e ele não sabia que eu estava lá dentro ainda, eu fiz várias ligações escondidas para minha casa, pro meu namorado e pro meu estágio. É meio surreal isso, mas eu acreditava que aquilo ali ia acabar logo, entendeu? Que eu falei assim, olha, fala pra fulano de tal que eu vou chegar atrasada, entendeu? Pra ela não se preocupar não, que eu tô num assalto. Mas até então não tinha essa concepção de sequestro. Eu estou sequestrada num ônibus, né? Para mim era um incidente, sabe? Pegaram uma pessoa armada e essa pessoa quer ir embora, ela quer sair. Ela não tem o objetivo de manter a gente dentro desse ônibus até ela conseguir o que ela quer. Eu não pensei dessa maneira. Depois ele pegou o meu casaco para esconder o rosto. E aí depois foi pegando tudo que tinha na minha bolsa, ele foi pegando. Pegou uma toalha e se enrolava na toalha e pôs no rosto. Mas teve uma hora que ele parou, me levou para a cadeira do motorista, sentou, me fez sentar no colo dele e queria que eu dirigisse o ônibus. Ele queria sair com o ônibus daquele local. E ficava aterrorizando. Fala para eles que eu quero isso, que eu quero aquilo, senão eu vou te matar. Se você não convencê-los, eu vou te matar. E ele dizia que não queria câmera, que não queria fotógrafo, e gritava para os policiais, tira aquele cara dali, que havia um fotógrafo bem em frente ao ônibus. Existia uma preocupação em resolver a situação, em tirar o Sandro de lá, em matar o Sandro, ou então em acabar com aquela situação. Isso aconteceu, mas em isolar a área, isso não aconteceu. Existiam pouquíssimos policiais controlando essa distância, não existia nada que impedisse, assim, o nosso acesso ao local. Existiam pessoas o tempo inteiro da imprensa tentando chegar cada vez mais perto para obter melhores informações, melhores imagens, esse tipo de coisa. O pessoal estava ali na cara do ônibus. Quer dizer, se fosse um camarada violento mesmo, ele não tinha matado só os reféns, não. Ia ser bala para tudo quanto é lado ali. Ia matar um monte de gente, daquele tipo filme americano. Então ele não vai mandar esse cara atirar, eu vou atirar. Manda esse cara sair dali. O risco de vida ali era meu e daquelas dezenas de pessoas que estavam ali do meu lado. Se tivesse dado outro tiro para frente do ônibus, a bala viria na nossa direção. Coronel Penteado, ele foi informado que era um elemento, que estava armado com revólver, que o cão estava para trás, que o dedo estava insistentemente no gatilho, ele já havia feito um disparo. Então, naquele momento ali, ele passou a ter o comandamento da operação. Então, o cerco, que inicialmente não estava bem feito, foi incrementado. Nós tomamos a posição de estarmos de frente para o Sandro, do lado direito do ônibus. Foram colocados policiais no parquilagem. Então, houve, na verdade, o cerco ali ao perímetro, né? A situação estava controlada, né? E ele, como comandante, tomou providências para que isso ocorresse. Controlar a situação. Ele estava assim, descontrolado. E ele falava muito que ia matar todo mundo, contava história que a família tinha morrido
todo mundo tinha morrido, ele não tinha nada a perder. Apavorava muito com essas histórias, cantava músicas demoníacas que me deixavam muito nervosas e preocupada. Então essas atitudes me levaram a crer que ele estava muito drogado. Então eu só conseguia sentir muito medo, muito medo. Eu não analisava psicologicamente. Não era a minha intenção. Eu não parava para pensar que o comportamento dele podia ser psicótico, podia ser esquizofrênico, podia ser de um drogado. Eu não levava isso em consideração imediatamente. Não levava, sinceramente não levava. Se realmente ele foi menino de rua, e se a polícia pudesse saber disso no momento exato de negociação, isso é um fato de muita importância para o negociador. A personalidade dele como menino de rua geralmente não foi trabalhada, aumenta o fato da imprevisibilidade de Sandro. Esse Sandro é um exemplo dos meninos invisíveis que eventualmente emergem e tomam a cena e nos confrontam com a sua violência, que é um grito desesperado, um grito impotente. A nossa incapacidade de lidar com os nossos dramas, com a exclusão social, com o racismo, com as estigmatizações todas, esses problemas todos. Nós convivemos, aprendemos a conviver tranquilamente com os Sandros, com as tragédias, com os filhos das tragédias, as extensões das tragédias. Isso se converteu em parte do nosso cotidiano. A grande luta desses meninos é contra a invisibilidade. Nós não somos ninguém e nada se alguém não nos olha, não reconhece o nosso valor, não preza a nossa existência e não diz a nós que nós temos algum valor, não devolve a nós a nossa imagem ungida de algum brilho, de alguma vitalidade, de algum reconhecimento. Esses meninos estão famintos de existência social, famintos de reconhecimento. O menino negro pobre, qualquer menino, nas grandes cidades brasileiras, transita pelas ruas invisível. Há duas maneiras de se produzir invisibilidade. Esse menino é invisível porque nós não o vemos, nós negligenciamos a sua presença, nós o desdenhamos, ou porque projetamos sobre ele um estigma, uma caricatura, um preconceito. Nós só vemos o que nós projetamos, a caricatura que nós, com os nossos preconceitos, projetamos. Eles estão vendo a gente como marginal, mas aqui não tem marginal, não. A gente corre atrás do nosso meio de sobrevivência, mano. Ninguém quer esculachar ninguém. A gente não quer ficar roubando aí, amanhã ou depois ganhar tiro, morrer. A gente quer ter a nossa sobrevivência. Agora ficar sendo esculachado, que a gente pede, a sociedade que enxerga a gente com outro rosto. Porque se eles enxergar a gente com o rosto que eles mesmos botam a imagem na gente, a gente não vai a lugar nenhum. Se eles abrirem a porta um dia pra dar uma oportunidade a gente vai ser alguém. Eles pegam a mercadoria que eu vendo bananada, pega a mercadoria, chuta sem mercadoria. Tu é marginal, tu é marginal. Aí eu tenho que ir pra rua aí fazer escândalo, falar que eu sou camelô, tendo a mercadoria de provando que eu não sou marginal. Mostrando que eu sou camelô, mas eu tô falando o que eles fazem comigo mesmo, que é verdade. Ninguém dá oportunidade, todo mundo quer ficar aí, ó, fechando as portas aí pra gente aí. Que vai a tendência, mano. Se ficar nessa com a sociedade aí, a tendência é só piorar, nada de melhorar. Na verdade, ele não demonstrava que tinha um propósito, o que nos leva a crer que era um bandido comum, simplesmente que tinha sido interrompido no seu roubo. Só isso. E ele não tinha o que formular. Ele não formulava pedidos, eu quero um helicóptero. Até certo ponto isso foi bom, porque aí a gente lida com alguém que não quer nada
né? E, obviamente, eu quero. E eu demonstrava todo o tempo para ele, e os outros também, que ele deveria entregar os reféns. Só isso. Aí ele falou, você aí, tava com a mochila, com a bolsa. Aí ele falou, você é estudante, né? Eu falei, sou estudante, sim. Ele, então vai embora que você deve estar atrasado e tal. Aí eu falei, vai lá e abre a porta e depois fecha por fora. Aí eu falei, tá bom. A partir do momento que ele me entregou um refém, isso me fortaleceu. A partir daí eu começo a tentar utilizar os meios técnicos para dissuadi-lo da intenção que é tomar aquelas pessoas como refém. Depois ele me soltou e foi quando pegou a Janaína e fazendo com que ela esvaziassem as bolsas, eu e ela. Ele estava mexendo numa das bolsas e pegou o batom. Ele mesmo me deu o batom. E aí ele me chamou, vem cá, mocinha. Vem cá escrever na frente do ônibus. Eu não sei o que me deu na cabeça na hora de falar assim, eu vou escrever para todo mundo que está lá fora ver. Não sei, a presença de espírito, o que foi, alguma coisa que me disse, escreve ao contrário. Porque na brincadeira você escreve ao contrário, mas com uma arma na cabeça não é tão simples. O grau de violência dele está associado diretamente à presença das câmeras. Ele sim estava preocupado ali em aparecer, em representar a peça dele. Eu tive a sensação de que o mundo estaria vendo aquilo, né? Seria retransmitido. Eu acho que a televisão permitiu que ele se sentisse poderoso, na medida que ele sabia que estava sendo filmado e queria ser filmado. Ele jogou muito bem jogado. Mas ele sabia o que ia acontecer, né, se ele fosse pego, né? Então é a maneira dele também se proteger. Que a mídia é algo que traz confiança ao sequestrador. Lógico. É a certeza que eu não vou ser executado, morto. O prolongamento daquela situação também servia como um espaço de significar alguma coisa para alguém, como um espaço de mostrar que ele tinha poder, de mostrar que ele existia, enfim. E isso era uma coisa tão fundamental quanto resolver a situação e sair dali vivo. Então, nesse sentido, as câmeras de televisão importavam para ele. Ali, o Sandro nos despertou a todos nós em todas as salas de visita. Ele impôs a sua visibilidade. Ele era personagem de uma outra narrativa. Ele redefiniu, de alguma maneira, o relato social. O relato que dava a ele sempre a posição subalterna. De repente, é convertido numa narrativa na qual ele é o protagonista. Queria entender por que ele estava ali, qual que era o objetivo dele naquilo. Esse menino com essa arma pode produzir em nós, num outro qualquer, um sentimento, que é o sentimento do medo. O sentimento negativo, mas um sentimento, através do qual ele recupera a visibilidade, reconquista a presença, reafirma a sua existência social e a sua existência humana. Há um processo aí de autoconstituição, uma estética da autoinvenção que se dá pela mediação da violência, da arma, de um modo perverso, uma espécie de pacto fáustico, em que o menino troca o seu futuro, a sua vida, a sua alma, por assim dizer, por esse momento efêmero, fugaz de glória, a pequena glória de ser reconhecido, de ter algum valor, de poder prezar sua autoestima. Esse é um momento crucial, é um momento matricial da nossa problemática toda. Se nós não compreendermos a profundidade, a complexidade desse momento, nós não saberemos como agir.
Abaixa aí, abaixa aí. Mantém essa câmera melhor pra você. Essa câmera confunde ele. É melhor. Entendeu, Serginho? Essa câmera confunde ele. Fica no meio das câmeras. Porque a câmera confunde ele. Essa porra, não. Aqui o bagulho é sério, meu irmão. A Candelária foi o seguinte: existia um grupo de meninos de rua que dormiam ali na Praça da Candelária, debaixo da marquise ali, em frente à igreja, e o Sandro era um dos meninos que fazia parte daquele grupo. Comigo o nome dele sempre foi Sandro. Mancha era o apelido realmente que ele tinha, porque ele tinha uma mancha no corpo. Aqui, assim, até ali no final, é onde os moleques tudo armava as camas, os papelão, os cobertor e deixava tudo armado, a cama toda pronta. Aqui, assim, no meio, era onde a gente fazia a nossa rodinha de amigo aqui, sentava todo mundo, ficava aqui contando as histórias. A gente ia lá no Bob, comprava aquelas promoções lá, de batata frita, refrigerante, sanduíche. Aí vinha e chegava ali debaixo ali, era mó barato que a gente botava assim tudo no chão, em cima de um papelão, abria os sacos, refrigerante, aí todo mundo ia se servindo, comia, um queria uma batatinha, outro queria um hambúrguer, deixava o sorvete sempre por último, né? Aí por último um dava uma colherzada para cada um de sorvete. A gente fazia aquela zona comendo, quando enjoava, ficava um fazendo guerrinha de comida com o outro, né? Era mó barato, a gente achava que era filho de papai e mamãe, né? O Sandro, eu me lembro que ele às vezes estava triste, aí subia ali pra cima da banca de jornal ali e ficava ali em cima ali. Aí a gente falava, tá pensando, ele falava, costumava dizer que tava refletindo. Aí a gente botava uma pilha, tá refletindo pra ver quem vai roubar amanhã, quantos tu vai roubar amanhã, quanto tu vai arrumar amanhã. Costumava botar essa pilha nele, a cama terminava aqui. Muitos não gostavam de dormir aqui, dormia em outro lugar mais escondido. Por causa da covardia à noite, de um passar, tacar pedra, porque naquela época tinha uma onda de matar com pedra de paralelepípedo, essas pedras aí do sinal. Aí nego esperava tu dormir, vinha de madrugada e soltava a pedra na tua cabeça, teus miolos saía todo pra fora. O grupo da Candelária, ele começou a ser um grupo, começou pequeno e de repente começou a se encher de meninos da mesma região, ali da favela do Rato Molhado, por ali. E ele continuava exatamente como sempre foi, introvertido, com a mesma dificuldade de aprendizado. Ele sempre contava a história da mãe dele, né? Que a mãe dele foi assassinada na frente dele, que ele nunca pôde esquecer, pai desconhecido. Nunca conheceu o pai, não sabia quem era o pai dele. E aí, o que você acha da tua vida? De repente tá até melhor aqui na rua, acho que lá com a minha família. Eu nunca me dei bem, né? Você morava onde? Como é que foi a tua saída de casa? Eu morava em Vigário Geral. A saída foi briga com meu pai. O Mancha, ele era maneiro. Da mesma forma que eu acabei de falar que eu cheguei na rua, parecia que ele chegou da mesma forma, ou até mesmo não tinha família. Que ele nunca disse para nós que se tinha mãe. Ele para nós diretamente ele falava que não tinha família, não tinha nada por ele. Então, o único meio dele sobreviver também era daquela forma. Eu tenho 17 anos, eu tô na rua desde 2008. Desde 18 anos.
Aqui a gente fica aí mesmo. Eu fico mais ali na Praça Mauá, mas ultimamente agora tá aqui. Tanto com a rapaziada. Quando nós nos encontramos, eu acho que eu estava com uns 16 anos, ele com uns 13. Nós se conhecemos assim, morando no mesmo lugar, dormindo no mesmo ambiente. E aí nós pegamos amizade, nós usava cola junto, essas coisas assim. O Mancha, ele roubava muito no sinal, entendeu? Ele roubava muito no sinal sempre para comprar cocaína, para ele sobreviver, comprar a cola dele, a comida dele, a roupa dele, entendeu? Para ser feliz, banal. Uma casa, uma moradia, comida, tudo, perto, tudo dentro de casa, tá? Fala um pouco da tua vida aqui, Eu falei, a vida aqui sabe como é que é? Explica o seu dia a dia, que você vive, onde você dorme. Eu dormo ali de baixo, eu tomo banho ali, jogo bola aqui nessa pista, rezo aqui nessa igreja e ando por aqui, vejo tudo que acontece por aqui, vejo os policiais bater aqui na gente, vejo tudo aqui. Isso aí não precisa nem falar que vê, porque você já sente. Não, já sei. Você manda logo assim, como é que é esse negócio da polícia aí? Como é que é? Eles agridem a gente, espanca e manda a gente sair dali de baixo. Mas a polícia é fardada? É fardado. Tinha o Neilton, um amigo nosso, preso na mão do policial, apanhamos, né? Nós não gostamos. Aí nós era muito também, nós fomos, né? Teve uma rebelião, né? Uma manifestação, nós brigamos com os policiais e depois alguns dos policiais ameaçou nós. Falou que ia voltar de madrugada, que ia fazer acontecer. Aí nós também não acreditamos, que jamais ia imaginar que no centro da cidade ia haver uma chacina, ia matar um montão de crianças, e nós ficamos. Aí quando foi o papo de 11 horas, meia-noite por aí assim, parou 2 carros. Aí como era tipo fim de semana, nós pensamos que ia dar sopa, que sempre paravam as senhoras lá para dar sopa na latinha lá para nós. Aí nós pensamos que era eles, aí veio todo mundo para cima, para pegar a sopa. Aí nós já levantamos, aí já saiu um de trás da banca de jornal também atirando, já desceu todo mundo dos 2 carros, disparando tiro em cima de nós. Aí o que deu pra me ver que, né, meus amigos estavam tudo lá no chão, lá sangrando, morrendo. Aí, Brasil, pode me filmar legal, Brasil. Se liga só. Tá na Candelária, ô bagulho é sério. Mataram o irmãozinho na mão de Daí. Então, não tenho nada a perder mais não. Vou botar na cama pra esquentar. Paga pra ver. Quero que filma se tá falando que tá filmando aí. Da Candelária foram 7 vítimas e sobraram 62. Eu acabei de fazer um levantamento sobre o destino desses meninos e 39 foram assassinados, uma parte está desaparecida e uma parte sobrevive em condições precárias. Me lembro que uma rádio aí fez uma pesquisa na época e a maioria achou que foi bem feito, que é isso mesmo, que tem que matar mesmo essa cambada toda e deixar a cidade livre. E depois ele ficou em vários lugares na rua. Eles se espalharam pela cidade toda, muitos foram trabalhar para o tráfico, muitos foram assassinados por causa disso também, né? E ele teve um período onde eu não o vi. Eu, o Mancha e a galera, a gente dormia embaixo de uma ponte, quando fazia frio, perto de um teatro da Madonna Maria Clara, que tinha uma peça chamada Bruxinha, que era boa e tal. Será que não sou querido Paraná, lá na minha terra eu sou Paraná. Era um grupo
grupo de meninos que dormiam no Jardim Botânico. E eu passava, estava muito deitados. Aí um desses dias que eu passei, eu convidei eles para ir para a PUC, lá para estudo da capoeira. E eles começaram a frequentar a PUC e ficaram comigo quase 2 anos lá. No meu espaço, eles nunca roubaram nada. Lá tinha dinheiro que rolava solto, entendeu? Eles conviviam dentro do meu laboratório e não levavam nada. O que estragou mais o Mancha foi a cola. Eu sempre dei ideia pra ele, olha, velho, larga essa história e tal, isso aqui, que nada com ele, é só isso aqui mesmo que eu faço e tal, não sei o quê. Então assim, mas eu quero ficar forte como você tá. Eu quero ficar saradão e eu jogo capoeira também e quero ficar sarado como você. Aí, beleza, então vamos lá, vamos malhar. Aí começamos a malhar e tal, pá. Do grupo, ele era o mais quieto. Do grupo, ele foi o cara primeiro a sumir, entendeu? Mas é a danada, cara. É a danada da cola. Como prejudicou ele e prejudica várias molecadas que tá na rua ainda. O normal do Sandro era cheirado. Ele gostava, ele roubava só pra cheirar. O Sandro, ele não gostava de vestir roupa da marca, coisa. O negócio dele era só pó. Só pó. Só pó. Às vezes passava 2 dias cheirando pó. Então, pra ele fazer o que ele fez, ele tava muito drogado mesmo, muito drogado. Deve estar muito louco mesmo, deve estar 3 dias pernoitado, alguma coisa que houve. Ele ficou com medo também. Ele sentiu medo na hora. Foi o lance dele ali dentro do ônibus. No mesmo tempo ele estava com disposição, porque ele estava na onda do pó. No mesmo tempo ele estava com medo. Nós não tínhamos resolvido a tragédia da Candelária e já estávamos vivendo uma outra tragédia que era, em certo sentido, uma extensão daquela primeira. Sandro, que é vítima da Candelária, agora se converte no algoz do novo drama, quase que para nos acordar para o fato de que nós precisamos resolver essa questão que é maior que a Candelária, é maior que o 74, que Vigário Geral e que todas as nossas tragédias cotidianas. Atenção agora, olha lá. Vai dar 6 horas, quer pagar pra ver você, né? Vou explodir a cabeça dela. Se nós acrescentarmos à invisibilidade o drama natural da adolescência, nós compreenderemos quão difícil é esse trânsito, essa trajetória desse menino, um Sandro qualquer da vida, pela cidade, esse ser invisível. Nossa sociedade define esses seres humanos, não como seres humanos, mas como lixo da sociedade. Então eles são lançados em pocilgas e nós nos desresponsabilizamos inteiramente por eles. Uma cidadã estava ao volante de seu carro, parou no sinal de trânsito quando foi cercada por um grupo de adolescentes que lhe exigiram todo o seu dinheiro. Usando um canivete, ameaçaram-lhe cortar. Os elementos levaram seu relógio e certa quantia em dinheiro. O soldado conseguiu deter um dos adolescentes de nome Sandro Rosa do Nascimento, 16 anos de idade. Nada foi recuperado em poder do adolescente. Vocês não ficam com nada. Sentença.
Considerando a confissão do adolescente, julgo procedente aplicar a Sandro do Nascimento a medida socioeducativa de internação, como forma de oferecer ao adolescente maior proteção, orientando-o para a profissionalização, documentação e reinserção no ambiente familiar. Secretaria do Estado de Justiça Interior. Serviço Social, Psicologia. Sandro Rosa do Nascimento, idade 16 anos, apresenta lesões corporais, não reside com a família. O adolescente está na rua, tem parado pela Zona Sul, não lembra há quanto tempo. A mãe é falecida há anos. Antes morava com a tia materna, Ju. Não conheceu o pai. Observação: adolescente bastante resistente em prestar informações sobre sua situação social, dizendo que não lembra das coisas porque tem problemas demais na cabeça. Não quer falar sobre esses problemas. Dependência química ignorada. Já usou cocaína 2 dias. Síntese informativa. Adolescente em sua 4ª entrada não cumpriu as medidas anteriores. Mora nas ruas com os colegas desde que a mãe morreu há cerca de 4 anos. O responsável foi comunicado por telegrama em 12 de janeiro de 96. É a tia Julieta, embora o adolescente não tenha certeza do número da casa. Após um mês de internação, Sandro começou a receber a visita de Dona Julieta, tia materna, e da irmã de 14 anos que mora com a tia e dos primos. Essa reaproximação com o núcleo familiar tem sido muito positiva para o adolescente que tem demonstrado mudanças na sua expectativa de vida. Com base nos relatos de Sandro, verifica-se que a desestruturação familiar com o assassinato da genitora, presenciado por ele, foi muito traumático, fazendo-o abandonar o convívio com a tia materna e se envolvendo com grupos de rua, onde passou a viver e praticar atos antissociais. Parecer psicológico. Sandro tem demonstrado comportamento totalmente adequado à situação de internação, cumprindo regras e tendo atitudes cooperativas e solícitas. Eu fiquei assim arrasada. Quando cheguei lá, eu chorava e o pessoal ainda ria da minha cara. Eu chorava porque não era nem preocupado com as outras crianças que estavam lá, que eles passavam, batiam com o cacetete na mão das crianças. Aí eu falava assim, gente, essas crianças, quando sair daí, vai sair pior, porque não tem um apoio, não tem um amor, não tem um carinho. Eu acho que violência, né? O mundo já é violento. Você vai e bota numa instituição a criança lá e maltrata, eles vão sair pior. O Padre Severino, eu acho que é um depósito de ser humano mirim. Entendeu? E eu era tia dele, eu não podia trazer ele de lá, porque ele estava em custódia do Estado. Foi preso lá no Padre Severino umas 20 vezes ou mais. E lá dentro, o que eu aprendi lá dentro, foi nada. Foi nada. Só aprendi a ficar mais revoltado e mais revoltado, porque lá dentro os funcionários do governo próprio espancavam nós, tá entendendo? Não ensinava nada, queria dar correntada, nós acorrentar nós na nossa época, entendeu? Eu entrei no Padre Severino com 13 anos. Isso foi em 94. Rodei num assalto aqui no Maitá. Já fui menino de rua, já fumei maconha, já cheirei cola, essas coisas todas já fiz também. Mas é o que eu falo pra você, quando eu tava preso com mancha, nós tava lá na João Luiz Alves, na ilha, tá entendendo? Em cima do Instituto Padre Severino. Eu tava com vários amigos que é criado com ele, com mancha. E lá, ele, como, demonstrava ser um cara normal, tá entendendo? Assim como todos os outros da instituição, né? E vira e mexe nós estava agarrado, vira e mexe nós estava na rua, nós fugia, nós lutava. Isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, um dia ganha, um dia perde. E lá isso tudo era comprado por certos menor infrator. Também tem menor infrator que tá lá dentro, que é chefe de boca de fumo, que é sequestrador, que é homicida, e eles têm uma condição financeira aqui fora. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo que eu jamais e nunca vou querer aparecer, andar cheio de ouro, cheio disso e daquilo. Pra quê? Vai chamar os polícia pra cima de mim? Tipo assim, polícia, quando nós pegamos, nós não vem não. Nós degola, decapita e deixa eles fudidos mesmo, num latão de gasolina, óleo diesel. Deixa fudido, vira cinza, tá entendendo? Pena
pena. Se não falar onde tá o ouro, o dinheiro e as pedras preciosas, joga álcool em cima. Não fala não pra ver se não incendeia. Vira tocha, pô. Tá brincando com nós? Lembra aquele assalto de Santa Teresa que os amigos tacaram gasolina e tacaram álcool em cima da velhinha, mas aí rodaram? Ali é só cria, tudo cria comigo. O Mancha, dessa parte do Mancha, é isso, tá entendendo? Eu sei os pensamentos que ele tinha. E a vida dele era a mesma que a nossa. Mas se ele tava naquela loucura no ônibus, eu não sei o que ele tava fazendo. Se ele foi no banco, ouviu alguém sair com algum malote e entrou no ônibus e foi atrás, ou se ele queria roubar o ônibus. Se ele queria roubar o ônibus, ele já tava mais do que de vacilação. Porque nós não roubamos ônibus, tá entendendo? O negócio de roubar é rico. Fala sempre pra mim, tia, quando o negócio tá pegando em tal lugar, eu vou pra outro lugar. Quando o negócio esquenta lá, eu vou pra outro, entendeu? Tia, vai ter uma rebelião aqui e nós vamos fugir. Eu falei, você não vai fugir, você vai ficar aí. Tia, mas se eu não fugir, quando eles voltarem, eles vão me matar aqui dentro. Aí eu fui lá e falei com uma das pessoas responsáveis, né? Falei que eles iam fugir pra ela ficar de olho e que Sandro não ia fugir. E ela ainda falou pra mim, eu duvido. Eu falei, mas ele não vai fugir. O menor não pode dar tiro lá, tá entendendo? Na instituição não pode dar tiro em menor de idade, tá entendendo? Não pode mesmo. Então se não pode, nós vai lá. Nós vai fazer o bagulho endoidar, pô. Vai 200, 350, 70, 80. Eu já fui na noite de carnaval com 400, pô, embora. A escola ficou vazia, vazinha. Mas daqui um mês tá cheio de novo. Vai lotar, vai lotar, vai lotar. E daqui a pouco vai estar dormindo 2 em cada cama. Tá entendendo? Informamos que o adolescente Sandro do Nascimento evadiu-se em 1º de novembro de 94. Mas onde eu falo pra você, o que ele pediu? R$1.000. Pra quê R$1.000? Pra chegar na favela e comprar uma roupinha, umas paradinhas, acabou? Pra quê R$1.000? Eu quero uma granada, meu irmão, uma granada. E quem aí do ônibus sabe dirigir? Ninguém? Sobe aí, manda um polícia aí que sabe dirigir aí, qualquer um arrombado desse aí. De granada sem pino, bora, toca essa porra aí, quero ver se não vai levar. Se ele quisesse mesmo granada e pistola, ele tinha condição de comprar na favela, que não é caro, tá entendendo? Comprava na favela e descia pro asfalto de granada. Era bem mais lucro pra ele ali, que ali ninguém ia dar tiro nele. Que ele já ia estar com a granada com o pino na boca, a granada na mão, quem vai dar tiro nele? Se vai explodir, a granada vai morrer todo mundo. Hã? Nós temos hoje 4 alternativas táticas para a resolução de conflitos com reféns. A primeira seria a negociação. A segunda alternativa tática seria o uso de agentes não letais. A terceira seria o uso do sniper, do atirador de elite. E a quarta alternativa tática seria o uso de uma equipe de assalto, uma equipe de intervenção, que pudesse invadir o ônibus, né? Todas essas equipes, elas têm que estar muito sintonizadas. Na verdade, elas agem em grupo, coordenadas por um gerente. Esse gerente, no caso, seria o Coronel Penteado. Ele teria que estar num centro de coordenação da crise, próximo ao local, coordenando todas essas equipes. Eu comecei a perceber essa falta de equipamento, né, da polícia. A polícia trabalhando por sinais, né? O cara fazia mímica um pro outro de trás do carro. Acho que, pô, a polícia não tem um rádio, né, cara? Não tem uma comunicação, cara. Era tudo por sinais, cara. Era por mímica, senão era a comunicação de um lado do ônibus pro outro era por sinais. Que deveria existir um bom equipamento de comunicação que integrasse os policiais em rede e fornecer esse subsídio para a decisão chegar até o ouvido de quem deveria decidir. Então isso, lá no local, não existia. Toda a fragilidade da segurança pública de um Estado ou de uma nação, ela vai aparecer numa ocorrência com refém. Boa parte dos nossos policiais estava há mais de 2 anos sem sofrer nenhum tipo de treinamento. O resultado final de sair jamais seria positivo, a não ser que Deus assim quisesse.
A Geisa, ela estava preocupada com a Damiana, até porque hoje a gente já sabe, a Damiana já tinha sofrido um derrame, se eu não me engano, ela já tinha dito isso. E realmente ela ficou desesperada quando viu que a Damiana estava passando cada vez pior. Essa daqui é minha mãe. Em casa, ela tem que escrever, né, tudo que ela faz hoje em dia, só escrevendo porque não está falando. Devido ao problema que teve depois do assalto. Ela escreveu aqui. Teve uma hora que já não aguentava aquela tortura. Chamei Sandro, falei, por que você está fazendo isso com a gente? Não, a gente não tem culpa do que você está passando. Sandro respondeu, tia, não quero matar, só quero fugir. Mas, se eu não tiver jeito, vou botar a chapa para esquentar. Depois eu vi minha mãe dentro do ônibus, porque já acabou com a torta. E a Geisa do lado dela fazendo carinho no rosto dela. Aí fica a Geisa que já começou a ficar tremendo e está de choque. Aí quando eu vi minha mãe acabou com a torta, que ela ficou mais nervosa ainda. Com a voz muito ruim já, falou pra ela, Geisa, eu não tô mais aguentando. Várias vezes ele botou a arma pra fora. O braço todinho pra fora, ele botava o braço, botou a cabeça. Porque os policiais de elite, o pessoal assim, tudo de frente pra ele, com a cabeça todinho lá de fora. Por que não deram um tiro certeiro nele? Botou o braço no lado de fora e só tava com uma arma só. Um braço no lado de fora. Por que ele não atirou no braço dele? Ele ia matar a pessoa só se fosse com a mão. Com o braço não teria como ele atirar. Você não pode deixar 6 pessoas ficarem à mercê do indivíduo que você não sabe o que vai fazer. Você não sabe o que ele vai fazer. Um tiro ali, um tiro de sniper, seria uma solução ideal. E, logicamente, era ao vivo, para todo o Brasil, iria resultar talvez ali um meio quilo de massa encefálica sendo projetada nos vidros do ônibus. Tá? Eu não gostaria de ver isso. Meus parentes em casa também não gostariam de ver uma cena dessa. Mas, tecnicamente falando, seria o mais viável a ser feito. Seria o mais certo a ser feito. Que eu vi os policiais dentro do Parque Lage, o meu maior medo era que alguém atirasse. E eu acredito que se alguém atirasse, ele consequentemente atiraria também. Se o tiro do policial atingisse uma região, um triângulo imaginário localizado entre o nariz e a boca, esse projétil acertaria o bulbo do Sandro. Ele morreria em torno de 7 milésimos de segundo. Não haveria condições nem de esboçar um espasmo muscular. Nós tínhamos policiais habilitados a realizar esse tiro no local. Você que não quer correr risco, né? Saia da água do mar. Saia da pedra, Maria. O coronel Penteado me pediu para eu atirar. Ele perguntou se eu conseguiria fazer um disparo dali de onde eu estava. Eu disse que não, porque minha arma estava no coldre e eu não teria condições de acertá-lo sem que ele me visse efetuando os movimentos para o tiro. Então ele me perguntou, então você vai lá e pergunta algum voluntário para fazer esse tiro. E foi exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. E aquele que está fazendo o sinal de positivo, se eu não me engano, é o Ricardo Soares, o capitão. E ele se compromete a fazer o tiro. O coronel Penteado queria essa alternativa, sim. Ele gostaria que o tiro fosse realizado. Alguns policiais me disseram que o governador teria ligado. Outros disseram que o secretário de Segurança Pública que teria gerenciado a ocorrência de longe. Só quem pode responder essa questão é o coronel Penteado. É verdade que ninguém naquele palácio tinha condição de gerenciar aquela crise de longe. Então, para mim, não importa quem tenha interferido. Ocorre que quem interferiu fez errado.
Cafete que atendeu o primeiro telefonema e foi o governador ou o secretário e ele acatou a ordem dele, ele ficou limitado àquela ordem que ele recebeu. Poupar a vida do sequestrador. O mais leigos em ações policiais, eu acho que eu numeraria no mínimo uns 10 momentos para fazer um disparo. Principalmente nós que somos preparados para isso. Sérgio, por que você não pega a gente, faz um cordão e sai com todo mundo lá de fora? Porque ninguém vai falar com você, tá? Aqui é um cordão humano, não tem como alguém matar você. E tá todo mundo, olha, as câmeras tá vendo. Porque falou assim, tia, a senhora não sabe como é que é a vida de bandido. Já fui preso, não posso mais ir pro Comando Vermelho, não posso mais pro 3º Comando. E eu não posso ir preso, porque se eu for preso também eu vou morrer. Aí começou a conversar com o Sandro sobre a vida dele. Aí ele falou assim, tia, a senhora não sabe, a senhora é boba, a senhora não sabe de nada. Ela falou assim, eu sei sim, porque eu tenho um irmão que também tá preso. E aí ele falou assim, mas o que fizeram nas minhas costas? Mostrou as costas pra minha mãe. O que fizeram